Olá, estamos no ar com o Religare Conhecimento e Religião. A violência doméstica contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual ou moral, é uma triste realidade. Como aspectos socio-religiosos impactam na tomada de decisão contra essa violência? Eu recebo aqui no estúdio Cláudia Ritz. Ela vai falar sobre violência doméstica contra mulheres. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Obrigado por você ter acolhido o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E você pode assistir o Religare outras vezes através da nossa conta no YouTube. Você pode também participar aqui do nosso programa enviando a sua pergunta. O nosso número é 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Se você gostou da entrevista, você pode, como eu estava falando, acessar o nosso canal no YouTube. Você acompanha nossas entrevistas Sempre lá, né? Então, para isso, você procura por Religare, Conhecimento e Religião. E não deixe de se inscrever no canal e marcar também no sino, porque aí você vai ficar sempre por dentro e vai ser avisado quando o novo programa for ao ar. Bem, a gente está falando hoje de um tema muito sério, complexo, né, Cláudia? A violência contra a mulher tem aumentado no nosso país. Você levou isso em conta quando você decidiu estudar esse tema? Necessariamente. Há algum tempo eu venho acompanhando que as estatísticas mostram uma curva progressiva e negativa no sentido de volume. Então, isso quer dizer que o Brasil, hoje, ele é considerado num ranking internacional o 5º país em termos de violência doméstica. E esse é um fato construído. O Brasil não se tornou o 5º no ranking internacional de um ano para o outro. E as estatísticas vêm mostrando que, de fato, a violência doméstica é um problema social gravíssimo no Brasil. E não só no Brasil, é um problema social da América Latina, é um problema social do mundo. Quando você fala em violência, especialmente violência doméstica, violência contra a mulher, não é que tipos de violência a gente precisa destacar? Porque o leque é amplo, não? É amplo. Eu considero importante fazermos uma distinção básica entre violência letal e violência não letal. Essas duas categorias, eu diria assim, são tipos de violência doméstica. E quando eu penso na violência doméstica não letal, eu vou ter a Lei Maria da Penha, atualmente vigente no país, e no artigo 7º ela vai elencar quais são as formas de violência doméstica não letal. E aí são aquelas que você comentou no início do programa. É física, é moral, sexual, psicológica e patrimonial. Quando eu falo em violência doméstica e essa violência doméstica ela vem gerar a morte daquela mulher, então eu considero ela como uma violência letal. Essa violência ela pode ser decorrente de uma violência doméstica ou não, mas é uma violência contra a mulher que gera a morte. E aí nós estamos falando do feminicídio. Sim. Quando a gente discute nessa perspectiva, nós estamos falando de violência de gênero. Não somente, mas sim. Tem sim uma característica de gênero envolvida e o gênero pode ser utilizado para essa análise como uma categoria útil, embora não seja a única. Nós temos nas estatísticas uma incidência maior, por exemplo, de violências direcionadas a mulheres negras e pardas em relação a mulheres brancas. Então, considerar a cor de pele também é importante? Sim, é importante em termos de análise. Mas fato é que, quando eu falo violência doméstica, em qualquer idade, as estatísticas vão te mostrar. A maior incidência são com as mulheres. Bebês, crianças, jovens e adultas, até idosas. Tipos específicos, mas mulheres. Predominantemente. Um dos temas que você destacou no seu trabalho diz respeito a aspectos socio-religiosos. Verdade. Na questão da violência contra mulheres. O que seriam esses aspectos socio-religiosos? Flávio, cada mulher que vivencia uma violência doméstica, ela tem uma experiência que é dela. A situação de violência doméstica, ela é uma situação que aquela mulher vive. Então, ela vai trazer peculiaridades daquela mulher. Mas quando nós falamos de aspectos socio-religiosos, nós estamos buscando ali elementos que, digamos assim, são comuns, que se repetem. Então, o Brasil ele trabalha fortemente nos aspectos sociais e econômicos. Isso é uma realidade e é percebido nas estatísticas. Então, nível de escolaridade, cor da pele e, por exemplo, a faixa etária, que tem maior incidência de determinado tipo de violência e por aí vai. Escolaridade, regiões do país,
se é área urbana, área rural. Mas existe um aspecto que não tem sido considerado nas estatísticas do governo. E a minha pesquisa ela vem de encontro a apontar que sim, existe um aspecto que deveria ser considerado, que é o aspecto religioso. Esse aspecto religioso, ele traz com ele uma causa, um motivo, uma justificativa que não necessariamente ele vai acontecer com mulheres que não têm aquela pertença religiosa especificamente. E no Brasil, tudo que não é mensurado, ele não é catalogado. E se não é catalogado, não tem, portanto, medidas públicas, não tem política pública. Sim, no caso, então, de razões religiosas, isso serve tanto para sustentar a violência, justificar a não denunciar, nesse caminho aí que você estava percebendo a influência, né, de discursos religiosos? Eu percebo nesse caminho também. Ao declarar uma pertença, muito mais do que somente a questão, digamos, espiritual, confessional, teológica, existe uma questão que vem para a vida daquela mulher, para o discurso de vida dela, para as perspectivas, para o modo de agir, de pensar. Então, ela introjeta, aquilo se torna o cotidiano dela. E esse cotidiano, ele é levado não só para o ambiente religioso, mas para o ambiente doméstico e secular, como, por exemplo, sim, como apontado na minha pesquisa, citado em algumas causas e algumas soluções para a violência doméstica, que é um problema social, são apontadas questões religiosas. Você deu título para sua pesquisa de A Casa Púrpura e Escarlate. O que você está querendo dizer com isso, né? Querendo identificar, então, esses aspectos religiosos aí na violência contra a mulher? Sim, isso é um traço poético mesmo e, ao longo da pesquisa, foi evidenciado que as casas são lugares não só de formação humana, mas também de ocorrência de violência doméstica. A primeira metáfora é essa da casa, né? É a da casa. E aí o título ele remete a isso. E é um traço da violência doméstica. Ela predominantemente acontece nos lares. Inclusive no Brasil é o segundo lugar onde mais se morre mulher. É em casa. Morre-se mais em casa quando se é mulher do que, por exemplo, numa rede pública de saúde. Só perde para a via pública. Então, a casa é um lugar importante de ser pensado, essa questão da violência doméstica. Púrpura é uma analogia a hematomas, a violência que não necessariamente se tornou letal. E o escarlate é uma analogia ao sangue propriamente dito, que seria aquela violência que se torna letal. Vamos falar para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores, o que você fez, porque você procurou delimitar, né? Procurou por pessoas, por mulheres que sofreram violência e sofrem violência. É verdade. Foi uma pesquisa muito difícil porque ela adentra a intimidade, não só daquela mulher, mas da família daquela mulher. Porque quando há uma situação de violência doméstica no lar, e a estatística nacional, ela de fato comprova o que eu encontrei na minha pesquisa, os principais agressores são os maridos, ou os companheiros, ou os avós, ou os pais. Em síntese, é uma questão masculina, predominantemente, não somente, mas predominantemente. Porque a violência doméstica ela não é só heterossexual, isso tem que ficar muito claro, mas é predominantemente o companheiro ou ex-companheiro, esse é um dado. E quando se pensa, então, nessa violência doméstica dentro desse cenário doméstico, é muito importante a gente pensar tudo que se envolve nesse emaranhado. E um traço importante é a mulher se dispor a falar. O primeiro passo foi chegar até essas mulheres. Você entrevistou quantas pessoas mesmo? Foram 7 mulheres e o critério era que essas mulheres tivessem em algum momento experienciado violência doméstica, uma situação de violência doméstica, que quisessem compartilhar e que necessariamente ela se declarasse pentecostal. A pertença dela era importante para que eu chegasse, então, a termos de avaliar se haveria ou não aspectos religiosos nesse problema que, teoricamente, seria só social, que é a violência doméstica. Em particular, essa delimitação, né, ser pentecostal, por que você escolheu especificamente esse recorte? O Brasil, o Censo Demográfico Religioso de 2010, ele vai deixar claro que nós temos um país ainda fortemente marcado por questões religiosas, tradições religiosas, pertenças religiosas.
Ainda é uma predominância o catolicismo, isso é um dado. Mas nós vemos os evangélicos crescendo exponencialmente. Um crescimento dos evangélicos, sem dúvida. Né, considerável, e isso tem que ser observado. E dentro desse contexto evangélico, que é muito heterogêneo, e ele não se reduz somente aos pentecostais, nós temos protestantes históricos, nós temos neopentecostais, me importou os pentecostais porque é onde nós temos o maior volume dentro da coluna que se chama evangélicos. E eu tinha um conhecimento prévio de como esse assunto era quase que um tabu a ser tratado nas igrejas e pelas mulheres. Sim. E então também tem a ver com esse grupo também que mais cresce, né, no segmento exatamente. Evangélico. Sendo você também de tradição protestante histórica, né, verdade. No caso, sua pertença. É verdade. Bem, eu quero conhecer mais então, como é que essas mulheres trouxeram né, de relatos, e como é que a gente pode compreender melhor esse tema. Lembrando que você pode também mandar a sua pergunta para a Cláudia Ritz, que é a nossa convidada. Nós estamos falando sobre o tema violência doméstica contra mulheres. Participe, envie perguntas, comentários. O nosso número, anote aí, 31 é o código aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Um breve intervalo, dá tempo de você fazer a pergunta. A gente volta já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o tema violência doméstica contra mulheres e a nossa convidada é a Cláudia Ritz. Você pode mandar pergunta para a Cláudia através do nosso WhatsApp. O número é 31 99642-8473. A gente está esperando a sua pergunta. Nós já temos algumas perguntas aqui para a Cláudia, mas antes de ouvir aqui os nossos telespectadores, que eles estão perguntando para você, Cláudia, eu queria ouvir um pouco mais sobre aquilo que você coletou na sua pesquisa. Você ouviu 7 mulheres, né? O que você destacaria do relato sobre a violência, a experiência da violência doméstica dessas mulheres? Nós já sabemos, mulheres religiosas em lares religiosos, em lares cristãos, não? Uhum. São mulheres de Contagem, Belo Horizonte e Sabará, basicamente. Essas mulheres não concebem a violência doméstica simplesmente como uma questão social. E isso fica evidenciado para as causas e para as soluções que elas apontam. Causas da violência. Exatamente. E elas não justificam a violência, elas explicam a violência a partir dessa conotação também religiosa. Então, elas apontam questões sociais, por exemplo, o meu marido estava bêbado, ele às vezes é agressivo, então comportamental, social, há uma dificuldade financeira e isso é muito pontuada, aliás, uma apenas tem casa própria, isso tudo é considerado. E de repente elas falam, além disso, a maior parte fez essa consideração, havia possessão demoníaca. Possessão demoníaca necessariamente é um discurso religioso sendo apresentado como uma causa de um problema social. Dentre as soluções, a que mais se destaca é a conversão dos cônjuges, que prioritariamente são sem religião. Então, elas comentam da transformação que elas tiveram ao se converterem ao pentecostalismo, e elas usam essa terminologia, converter ao pentecostalismo, e a partir dessa conversão, elas teriam mudado comportamento, maneira de agir, e acreditam que isso também acontecerá com os cônjuges. E essa mudança via conversão religiosa é que faria com que eles não cometessem mais a violência doméstica. E enquanto isso, segue a violência? Enquanto isso, elas oram, elas jejuam e elas buscam nos líderes religiosos prioritariamente. Nós tivemos casos de pessoas que relataram buscar ajuda na polícia, um caso de ajuda judiciária que foi moroso e não deu certo, mas majoritariamente elas buscam os conselhos da liderança religiosa e majoritariamente seguem esses conselhos. Você identificou também um perfil ou perfis na orientação?
das lideranças religiosas? Sim, o perfil predominante narrado por elas é a mulher tem que ser sábia, é um discurso bíblico apresentado, né, numa determinada interpretação. A mulher tem que ser sábia para edificar o próprio lar e, enquanto isso, você precisa orar e jejuar para que a conversão do seu marido chegue. Então, a conversão, para aquela tradição, é apresentada como uma solução para um problema que é social. Esse tema que você estuda tem, até saiu notícia recente, né? A Camila Mantovani, do Rio, ela faz o acompanhamento, ou fazia o acompanhamento de mulheres que sofriam violência no âmbito religioso, evangélico, Sim, né? sim. E, curiosamente, ela precisou deixar o país, né? Aliás, isso é grave, né? Gravíssimo. Precisou deixar o país por perseguição, né? Perseguição ao trabalho que ela desenvolvia, perseguição a ela e perseguição à família. Não é? Há algum problema que a gente poderia assim, destacar nessa questão, como você disse, na orientação da liderança religiosa? É uma tentativa também de ocultamento desse tipo de problema? Quanto incomoda um trabalho como o da Camila Mantovani na denúncia contra a violência contra mulheres em lares evangélicos? A família é considerada pela Constituição como a base da sociedade. E esse conceito de família, hoje no Brasil, ele já é plural. O meio evangélico, ele tem uma teologia que acentua muito essa família, né? Uma família, digamos assim, como um modelo a ser seguido. Então, me parece... A família tradicional, a família tradicional, a valorização do casamento, da permanência. Apresentar, então, que essa família, na verdade, ela tem problemas que são problemas seculares, como, por exemplo, a violência doméstica, pode ser, sim, algo que incomode. E o curioso é que, na minha pesquisa, essas mulheres, elas vivenciam essa violência há décadas, porque tem décadas que são casadas, e durante décadas, várias formas de violência. Física, moral, psicológica e sexual. Patrimonial, ninguém fez essa consideração, mas todas as formas de violência. Então, sim, no meio religioso é possível perceber que há esse problema que é secular, que é social, acontecendo e que por algum motivo não há um interesse das lideranças, pelo menos daquelas mulheres que eu ouvi e ao que tudo indica que Camila, né, Mantovani também conviveu, no sentido de tentar combater essa violência. O que fazer para que isso deixe de acontecer? Ao contrário, isso não acontece. E se acontece, vai se resolver a partir do momento que ele se converter. Agora, exatamente, o que mais chama atenção na pesquisa que você fez é encontrar essa explicação religiosa, claro, né, e tentar, de certa forma, até suportar e não denunciar, né, e não sair da situação. E quando você não sai da situação de violência, acontece o que no Brasil é muito evidente, reincidência. Nós temos um problema grave no Brasil, não só com violência doméstica, mas com reincidência. E a reincidência, ela naturalmente segue um curso de agravamento do tipo e das formas de violência. Então, me parece muito perigoso eu conversar com mulheres que estão há décadas em casamentos com reincidências de violência, porque são décadas, e num discurso de valorização muito mais do marido e do bem-estar do marido por intermédio de uma conversão, do que necessariamente dela e dos filhos e das filhas. Sim. Isso ficou evidenciado. Olha, a Edna Maria, aqui de Belo Horizonte, Nova Gameleira, ela faz a seguinte pergunta para você, Cláudia. Como a comunidade religiosa pode contribuir para reverter o quadro de aumento da violência doméstica contra a mulher? Muito obrigada, Edna, pela sua pergunta, e que é muito importante. Não só a liderança religiosa, como a comunidade religiosa, como o próprio Estado brasileiro, deveriam, sim, trabalhar de forma conjunta para que esse assunto que hoje é tratado de maneira, eu até diria, na contramão das políticas públicas. As políticas públicas do Estado brasileiro polícia especializada, são varas especializadas, casos de amparo à mulher brasileira, que inclusive é importante que se mantenha e que tenha investimento nessa casa.
Mas, em contrapartida, se eu tenho um discurso que fala que eu deveria manter um trabalho tão somente religioso para que a situação se resolva, há um conflito aí digamos assim, orientação. Então, a liderança religiosa e a comunidade evangélica deveria, sobretudo, na minha opinião, compreender que relações de gêneros desiguais, como elas estão constituídas na sociedade e também em algumas tradições religiosas, provocam, de fato, uma relação de poder e dominação que pode utilizar da violência como um instrumento de manutenção dessa relação de poder e dominação. E isso é danoso. Sim. O Robson, lá do São Gabriel, ele pergunta o seguinte: em que medida a manipulação da interpretação das Escrituras é usada para justificar a repressão contra a mulher? Me parece que em grande medida. Muito obrigada, Robson. Eu identifiquei na minha pesquisa que as próprias mulheres tiveram dificuldade de apontar mulheres na tradição cristã, de destaque na Bíblia. Uma se lembrou das concubinas de Salomão. Isso me indica claramente que mesmo a mulher cristã, e aí claro que não são todas, mas algumas, e ao menos na minha pesquisa isso ficou evidenciado, elas próprias têm uma percepção distorcida da mulher, dentro do cristianismo, dentro das Escrituras. Então, me parece que uma teologia que favoreça uma hermenêutica crítica e que considere não relações de hierarquia entre homens e mulheres, mas que considere seres humanos equivalentes e aí proponha, então, uma releitura, não necessariamente só a partir de uma teologia feminista, mas a partir de uma teologia humana, emancipatória, seja um caminho adequado a ser pensado. Sim, você como teóloga, além também de bacharel em Direito, fez agora o mestrado em Ciência da Religião, com essa formação ampla. Na teologia, há vários colegas que estão destacando sobre esse modo de leitura da Bíblia, não é, que foi construído para justificar a repressão contra a mulher. Acho que o Robson está... Claramente isso, né? Claramente isso. E esse modo de repressão, ele se comprova evidente também nos conselhos da liderança, que é um discurso de submissão da mulher em detrimento ao homem, que é tido em alguns discursos como cabeça do lar, como líder da casa, quase que uma evocação ao pátrio poder romano. Isso precisa ser desconstruído. Eu agradeço você ter vindo aqui falar sobre esse tema, né? Muito importante, a gente precisa estar sempre falando sobre esses assuntos. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado, também graduação em distância em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.